Pessoal, agora eu vou começar a explicação sobre o que são números inteiros, certo? Então, os números inteiros são todos os números que têm o sinal de menos na frente. Então, por exemplo, menos 3, menos 5, menos 7, menos 8, menos 200. Então, ele sempre vai ter o sinal de menos na frente. Números inteiros, então, vai ter o sinal de menos. Os números inteiros a gente sempre encontra em diversos lugares. Então, por exemplo, a gente já ouviu falar, nossa, a temperatura está menos 2 graus. Então, vamos lá, menos 2 graus. É uma temperatura com os números inteiros, é uma temperatura negativa, certo? Ah, a temperatura está menos 7 graus. Já teria morrido aqui, mas é uma temperatura negativa. Outra coisa também que a gente já viu, geralmente nos elevadores, quando tem subsolo, a gente tem lá -1, -2, sempre indicando um valor que está abaixo do térreo, certo? Temos também, quando a gente está devendo alguma coisa para alguém, vamos supor que eu estou devendo R$ 5 aí para vocês. R$ 5 a dívida, que é o sinal de menos que tá aqui. Então, toda vez que eu tô devendo alguma coisa pro banco, eu tenho sinal de menos. Devendo alguma coisa para alguém, eu tenho esse sinal de dívida, tá me devendo tanto. Outra coisa que a gente pode utilizar é quando eu tenho nível do mar. Então, vamos pensar aqui, o mar, o que tiver abaixo do mar está num valor negativo, está utilizando os números inteiros, certo? Saldo de gol, temperatura, dinheiro. Então, tudo isso a gente usa os números inteiros, certo? Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre temperatura. Então, vamos lá. A atividade de hoje é essa aqui, nome e módulo de vocês, e aqui tem a seguinte explicação. Os números inteiros, se vocês já ouviram falar sobre eles. Nós vamos conhecer esse número que faz parte do nosso dia a dia e a gente nem percebe. Os números inteiros são valores negativos, então aquele sinal de menos, então menos 10, esse sinal de menos indica um valor negativo. Negativo, certo? Então vamos lá. E utilizamos eles quando alguém deve para o banco ou deve para alguém, as temperaturas abaixo de zero, níveis abaixo do mar, saldo de gols e também para andares do subsolo, que foi aquilo que eu expliquei para vocês agora há pouco. Geralmente, os números inteiros vêm acompanhados do sinal de menos na frente dos números. Então, -4, -53, -648. Então, apareceu o sinal menos, significa que eu tenho um número inteiro, certo? E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre as temperaturas, como eu falei para vocês. Então, olhem lá. A gente tem aqui a atividade. No Rio de Janeiro, as temperaturas costumam ser elevadas, como fala a música da Fernanda de Abreu, Rio 40 graus. Em nossa cidade, as temperaturas normalmente são positivas. Aqui em São Paulo, nunca vi temperatura negativa, graças a Deus, gente, porque eu morro de frio. Então, temperaturas positivas. Mas em muitos outros lugares do mundo, do Brasil, a gente tem temperaturas abaixo do zero, que são temperaturas negativas. Então, olhem aqui, ó. Vou pegar aqui o outro pincel. Em São Joaquim, Santa Catarina, fez -5. Vacaria, também Santa Catarina, -6, ó. Xanxerê, Santa Catarina, -10. General Carneiro, no Paraná, -2. Então, existe essa temperatura abaixo de zero. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão analisar aqui, ó. Vai fazer mais frio em Vacaria ou em São Joaquim? Lembrando o seguinte, gente, deixa eu ir lá para... Toda vez que eu falo em mais frio ou menos frio, eu tenho que pensar no seguinte. A reta numérica, certo? O zero é o central. Todos os números acima do zero são números positivos, tá? E aí, os números da professora não estão saindo muito bonitos, mas, por favor, me perdoe. E os números abaixo do zero são números negativos. Então, ó, se são negativos, eles aparecem
com menos na frente, certo? E aí, vamos olhar lá e vamos ver aqui. Vacaria, menos 6, São Joaquim, menos 5. Vamos ver onde eles estão aqui. Então, Vacaria, menos 6. Peraí, vamos colocar lá. Então, aqui, Vacaria está em menos 6 e São Joaquim em menos 5. Sempre que a temperatura estiver mais longe do zero, ó, quem estiver mais longe do zero é a temperatura mais fria. Então, vou dar esse exemplo aqui para vocês. Se eu estou no menos 6, significa que eu estou mais longe do que o menos 5. Então, entre o menos 6 e o menos 5, a temperatura que está mais fria é justamente esse daqui. E aí, vocês apagam para não falar que eu dei a resposta. Então, quanto mais longe do zero, mais frio está, certo? Se eu estou no menos 6, significa que ele está mais frio. Se eu quisesse, por exemplo, menos 10, comparando com o menos 6, ele estaria mais frio também. Porque o menos 10 está mais longe do zero do que o menos 6. Então, toda vez que eu vou falar em temperatura mais fria, quanto mais distante do zero da forma negativa, mais frio vai estar, certo? Então, aqui a gente tem outra pergunta envolvendo isso, ó. E aonde faz mais frio? Em Xanxerê, que mede menos 10 graus, ou em São Joaquim, que mede menos 5? Então, vocês olham lá, ó. Quem está mais distante, o menos 10 ou o menos 5, certo? Já dei a dica quando que está mais frio, hein? Em qual das 4 cidades faz mais frio? Então, tem uma delas que está mais frio de todas. Qual a cidade que é? É São Joaquim, é Santa Catarina, é Vacaria, Xanxerê ou General Carneiro? Aquela que está mais distante do zero. Lembre-se disso. De qual local a temperatura foi mais alta? Então, para ela estar mais alta, um pouco mais quente, ele tem que estar mais próximo do zero. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu falar lá para vocês, onde está mais alto? No menos 1 ou no menos 3? E aí eu vou ver quem é que está mais perto do zero, onde está mais calor, um pouquinho mais agradável, vamos dizer assim. Olhando nesse exemplo que eu falei para vocês, menos 1 ou menos 3, eu tenho que ver quem está mais próximo. Quem estiver mais próximo é a menor temperatura negativa. Quem estiver mais distante é a maior temperatura negativa. Então, aqui, ó, menos 1 está do zero 1 só, e o menos 3 está do zero 1, 2, 3. Então, onde está mais calor? Então, para colocar aqui, o mais calor seria o menos 1, é uma temperatura mais alta. Se eu fosse ver o frio, seria o menos 3, ó, frio. E aqui, calor, certo? Mais quente. Então, lembre-se sempre disso. Se estiver mais próximo do zero, significa que a temperatura está mais alta, se for negativo. Se estiver mais longe do zero, a temperatura está mais fria, se for negativa. Não esqueçam disso, anotem aí, hein? E aí a gente tem a seguinte pergunta. A gente tem uns termômetros. E aí, deixa eu ligar aqui minha internet pra gente ver esses termômetros aqui, gente. Liguei. Deixa eu ver se dá uma adiantada aqui. Conectado. Cadê minha imagem? E a gente faz as falhas do... Como é que fala? As falhas da internet. Faz tudo ao vivo aqui, pronto. Aí a Pro vai lá e vai tirar de novo. Porque senão fica todo mundo mandando mensagem e a gente não sabe de nada. Então, aqui, os termômetros, olhem lá. Tem o termômetro A, que ele tá ali no menos 5, ó. Olhem lá. Certo? Tem o termômetro B, que tá aqui um pouquinho acima do zero. Tem o termômetro C, que está lá no 10, no 11. Tem o termômetro D, que
que está aqui no -2, mais ou menos, está abaixo do zero. E eu tenho o termômetro E, que está no próprio zero, certo? Então, analisando esses termômetros, eu preciso ver algumas coisas. Primeira pergunta: quais os termômetros que têm a temperatura negativa? E lembrando que a temperatura negativa, toda vez que eu falar em negativo, precisa ter o sinal de menos na frente. -4. Ele precisa estar abaixo do zero. Então, negativo, abaixo do zero. Abaixo do zero. Certo? Então, negativo, abaixo do zero. Vocês vão olhar esses termômetros aqui e ver qual deles que está abaixo do zero. É só o A? É o A e o B? É o A, o B e o C? E vão marcar aqui quais são as alternativas que vocês acham. E aí, a gente tem mais uma pergunta. Quais os termômetros que têm a temperatura positiva? E aí, toda vez que a gente pensar em positivo, ele está acima do zero. Acima do zero. Certo? Temperaturas positivas acima do zero, negativas abaixo do zero. Então, quais desses termômetros aqui está acima do zero? Aí marca lá quais são. E a 3 é quais termômetros que não tem temperatura nem negativa e nem positiva. O único número que nem é positivo e nem é negativo é o zero, certo? E aí eu vou fazer só uma anotação aqui para vocês sobre aquilo que eu tinha falado da temperatura. Então, mais quente ou menos frio, né, gente? Se ele tiver mais próximo do zero. Ok? Então, vai estar mais quente se a temperatura negativa estiver mais próximo do zero, ok? E a gente já viu lá o exemplo, ó, 0, -1, -2. Se for comparar aqui, tá mais quente no -1, porque ele está mais próximo do zero, ok? Para estar mais frio é mais distante do zero. Eu vou escrever mais de novo, ó. Mais distante do zero. E nós já vimos lá. Então, por exemplo, tem o zero aqui, -1, -2. Aonde está mais frio? Tá mais frio no -2, porque ele tá mais distante do zero. E isso vale apenas para os números negativos, ok? Os números positivos a gente vê na próxima aula. Combinado? Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à temperatura, eu estou aqui para ajudá-los. Até mais!